Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, no capítulo 16. A partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 19, no versículo 16, o subtítulo é Paulo e Silas na prisão. E essa foi uma mensagem que eu trouxe à igreja na quarta-feira passada, recente. E ali, quando o Senhor me deu essa mensagem para quarta, e a gente pôde discutir de uma forma breve essa mensagem com a igreja que se reunia aqui naquele momento, Deus ministrou no meu coração que essa seria também a palavra para esse domingo, uma palavra agora mais estendida, porque há algo de Deus, uma palavra dirigida a nós aqui nessa noite, e que o Senhor possa, através dessa palavra, realizar a sua vontade na vida de cada um de nós. E eu quero ler a partir do versículo 19 de Atos 16 até o versículo 40, para a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui. Então acompanhe comigo a leitura. Versículo 19 diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Somente até aqui, vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, Senhor. Ela é como uma espada, capaz de cortar,
capaz de fazer distinção entre as coisas que estão misturadas dentro da gente. A tua palavra é poderosa, Senhor, para arrebentar e cortar e destruir sofismas, enganos, coisas que se acomodam na mente do homem, fazendo com que o homem viva uma vida enganada. Em nome de Jesus, nessa noite, que a poderosa palavra, Senhor, a tua poderosa palavra possa exercer aquilo para o qual ela foi designada aqui, Senhor. Que ela possa cortar todo orgulho humano, todo sofisma que se instala no coração. Que ela corte todo dardo inflamado do maligno. Que ela corte toda cadeia, toda amarra que prendeu corações. E que em nome de Jesus Cristo, hoje, Senhor, os sinais acompanhem a tua palavra. Os sinais acompanhem aqueles que creem. E nós cremos, Senhor, cremos em Ti, cremos no Teu Espírito e cremos no poder da Tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu havia dito já, na quarta-feira, eu comecei a compartilhar essa palavra com a igreja e eu quero continuar e concluir o que nós começamos ali naquela quarta-feira. E a gente lê um texto falando sobre esse momento em que Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, pregando o evangelho de Jesus, pregando as boas novas de salvação. E de repente, eles foram agarrados, arrastados para a praça principal da cidade, e ali eles foram levianamente julgados pelos magistrados da cidade. Tudo isso porque haviam libertado uma mulher, uma escrava, que estava possuída por um espírito maligno, por um demônio, que fazia adivinhações. E por causa do poder daquele demônio naquela escrava, os donos daquela mulher ganhavam muito dinheiro, obtinham muito lucro, porque usavam aquele dom, vamos chamar assim, que era oriundo de um demônio, para que aquela mulher fizesse adivinhações sobre a vida das pessoas, e aí as pessoas pagavam por essas adivinhações. E por terem libertado essa escrava que fazia adivinhações em função de uma possessão demoníaca, Paulo e Silas foram acusados de perturbar a ordem e por isso foram severamente açoitados e encarcerados numa prisão romana. Era meia-noite, por volta de meia-noite, diz a Bíblia, quando Paulo e Silas, sujos, feridos, famintos, oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos que estavam com eles naquele lugar ouviam as canções e as orações. E então, no momento em que eles estavam orando ao Senhor e cantando hinos, veio um grande terremoto, como eu acabei de ler, que abalou as estruturas daquela prisão, que era, na verdade, um porão, um calabouço, porque as prisões romanas, em geral, se utilizava a parte do porão das grandes construções como prisões, palácios ou grandes construções. O calabouço, o porão, o subterrâneo dessas grandes construções eram utilizados como prisões naquela época. E então veio um grande terremoto que abalou as estruturas daquela prisão, mas que somente abriu as portas e arrebentou as cadeias que prendiam aqueles homens. Irmãos, se a descrição bíblica desses acontecimentos terminasse aqui, se eu não tivesse lido o restante para mim e para você, se eu tivesse lido só até a parte em que veio um grande terremoto enviado pelo Senhor, porque foi um milagre de Deus, que abriu as portas e arrebentou aquelas cadeias que prendiam Paulo e Silas, como você acha que teria terminado essa história? Se a descrição bíblica desses acontecimentos terminasse aqui, que sequência de fatos nós imaginaríamos? O que você imaginaria se eu dissesse para você que Paulo e Silas estavam numa prisão, sujos, feridos, famintos, que eles estavam orando ao Senhor e cantando hinos, e de repente veio um grande terremoto e arrebentou as cadeias que prendiam eles e abriu as portas daquela prisão. Se eu terminasse a história aqui, como você imaginaria que teria sido o final dessa história? Se você virasse a folha da Bíblia e já encontrasse Paulo e Silas em uma outra cidade pregando o evangelho, o
que você teria pensado? O que você teria imaginado? Se a descrição bíblica terminasse aqui, ou se não houvesse um relato bíblico que indicasse o que aconteceu em seguida, o que nós pensaríamos que teria acontecido. E foi aí que Deus me deu a palavra que eu compartilho com você nessa noite. Eu creio que, se não todos, a grande maioria pensariam que Paulo, Silas e os outros presos aproveitaram aquela tremenda oportunidade, aquele tremendo milagre de Deus para fugir. O que você faria se você estivesse preso, orando a Deus para te libertar daquela prisão, e de repente Deus fizesse isso, arrebentando as cordas ou as cadeias que te prendessem e abrindo a porta do lugar? O que você faria? Você permaneceria lá? Ou você sairia? Talvez alguns até permanecessem por algum receio, por medo ou algo parecido. Mas eu acho que a grande maioria de nós, num primeiro momento em que a gente vencesse esse medo inicial, eu acredito que a gente tentaria escapar daquele lugar. Pensaríamos, eu creio, que Paulo, Silas e todos os outros presos aproveitaram aquela tremenda oportunidade, aquele tremendo milagre de Deus para fugir daquela situação. Agradecidos e felizes, todos teriam simplesmente escapado. Eu creio que a grande maioria de nós poderia imaginar assim. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, todos permaneceram nas suas gaiolas. Todos permaneceram nos seus cárceres. Todos permaneceram no mesmo local. As portas se abriram, as cadeias se quebraram, mas eles não fugiram. Por quê? Por que eles não aproveitaram aquela oportunidade? Se Deus estava abrindo as portas e arrebentando as cadeias, isso não seria uma prova de que a vontade de Deus era que eles fugissem? Então, por que continuar ali? E aí começa a palavra do Senhor para cada um de nós aqui nessa noite, que também, à sua maneira, do seu jeito, dentro do seu histórico de vida, enfrenta situações que está pedindo a Deus para ser livre dela. Talvez muitas pessoas aqui estejam orando assim hoje, pedindo a Deus que os livre de alguma coisa, pedindo a Deus que transforme uma situação que aparentemente ou que seguramente prende você, porque você quer ser livre disso, você quer sair dessa situação, você quer escapar desse problema, você quer virar essa página, você quer atravessar essa porta. E por que eles, que receberam a resposta através do milagre do terremoto, não fugiram, não escaparam, não saíram daquele lugar até o dia seguinte? Porque havia um propósito maior. Sabe que o mesmo acontece contigo e comigo? Há um propósito maior. O que não teria acontecido se Paulo e Silas tivessem fugido? Essa foi uma coisa que Deus ministrou ao meu coração. O que não teria acontecido se Paulo e Silas simplesmente tivessem escapado? A primeira coisa que não teria acontecido se Paulo e Silas tivessem aproveitado o milagre de Deus para fugir daquela situação, seria a conversão e a salvação do carcereiro e de toda a família dele. Pelo contrário, ele não só não teria chance de se converter, como ele perderia a própria vida dele. Ele já tinha tirado a espada para se matar, quando viu as portas da cadeia abertas. Porque a responsabilidade era dele sobre aqueles presos. E dele seria cobrada essa responsabilidade com o próprio sangue dele. Então ele já adiantou o serviço e ia se suicidar.
Até que Paulo disse, não faça isso com você, estamos todos aqui. Aquele homem, toda a família dele sofreriam as consequências. Aquele homem ia se matar, provavelmente a família dele ia ficar sem sustento. O que teria sido da mulher dele, o que teria sido dos filhos dele, nem sei se ele tinha netos, não sei qual a idade daquele homem, mas enfim, o que teria acontecido com a família dele? Provavelmente, irmãos, nos últimos dias, aquele carcereiro tenha tido a oportunidade de ouvir Paulo e Silas, porque Paulo e Silas estavam naquela cidade já há alguns dias pregando o evangelho. E provavelmente aquele homem cruzou com Paulo e Silas pelas praças e ruas da cidade e certamente tenha ouvido alguma coisa acerca da mensagem que Paulo trazia. Por isso aquele homem reconheceu que aqueles dois homens carregavam uma mensagem de salvação, que foi confirmada pelo milagre do terremoto. Ele reconheceu que aqueles homens estavam a serviço de algo, ou melhor dizendo, estavam a serviço de alguém que era muito maior do que todos os que ele conhecera até então. E por isso ele imediatamente perguntou, que devo fazer para ser salvo? Na verdade, Paulo e Silas já haviam salvo a vida dele, por não terem fugido. Portanto, aquele homem não está falando de salvação física, mas ele está falando de salvação espiritual, de salvação eterna. Se Paulo e Silas tivessem fugido, a salvação não teria chegado àquele homem. Se Paulo e Silas tivessem aproveitado o milagre de Deus que acompanha a mensagem, aquele homem não teria se convertido. Agora chama a atenção também uma coisa importante. Talvez aquele homem tenha ouvido a mensagem através de Paulo e Silas durante aqueles dias em Filipos, mas só agora, presenciando o milagre, ele realmente abre o coração dele para a mensagem de Deus. Irmãos, olha só, isso é muito importante. O desejo de Deus é que a mensagem do evangelho que nós transmitimos ao mundo seja acompanhada dos seus milagres. Porque muitas pessoas só se converterão quando o milagre acompanhar a mensagem. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Diz assim, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor fazia o quê? Cooperava com eles, fazendo o quê? Confirmando a palavra, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. O que converte o homem é a fé. É pela fé que o homem é salvo. Quando ele crê na palavra que está sendo transmitida a ele. Mas muitas vezes as pessoas só se converterão por causa do que acontece quando o milagre acompanha a palavra. E aí a gente tem que olhar para a nossa vida. Porque é o desejo de Deus confirmar a mensagem que você transmite através dos sinais que acompanham a mensagem. Você pode fazer isso. Nós nos afastamos muito disso, não é? Nós hoje somos bons em transmitir a mensagem, mas somos pobres nos sinais que acompanham a mensagem. É uma impressão só minha? Cada vez mais a tecnologia nos ajuda e a gente tem... Eu fico impressionada, às vezes você ouve um pregador, é um evento. Às vezes um evento pirotécnico, né, vamos dizer assim, né, aquela coisa espetacular, com aquele impacto emocional, as palavras bem articuladas, né?
E os sinais? E os sinais através dos quais Deus confirma a palavra que está sendo pregada? Não somente do púlpito, mas no nosso dia a dia. Os sinais que acompanhavam os discípulos quando eles pregavam a mensagem, quais eram esses sinais? Os milagres, o comportamento dos discípulos. Por exemplo, olha o comportamento de Paulo e Silas na cadeia, depois de terem sido severamente açoitados, estarem famintos, provavelmente com frio, com fome, cantando e orando. E os presos ouvindo aquilo. Isso é sinal acompanhando a mensagem. Sinal de comportamento transformado por Deus. Aí as pessoas dizem, tem alguma coisa ali. Eu vou seguir esse cara, vou ver onde que esse cara vai, porque acho que esse cara vai me levar para um lugar bom. Ficou todo mundo esperando, ninguém saiu da cadeia. Esperando o que Paulo e Silas iriam fazer. Por quê? Porque eles viram os sinais que acompanharam. Gente, eles estão sujos, eles estão feridos, eles estão com fome, eles devem estar sentindo frio, mas eles começaram a orar e cantar e aconteceu um terremoto. E as cadeias se arrebentaram e as portas se abriram. Entendem? Isso é para Paulo e Silas somente? Se Paulo e Silas tivessem fugido, nada disso teria acontecido. Os sinais não teriam acompanhado a oração e os cânticos. Aquele carcereiro e toda a sua família não teria se convertido. A segunda coisa que não teria acontecido foi o que eu creio, o impacto profundo, o impacto espiritual profundo que aconteceu no coração dos outros prisioneiros. Eu acredito que aqueles outros homens foram profundamente impactados pelo que estava acontecendo naquela cadeia, naquela madrugada. 2 homens chegam ali sujos, feridos, são presos como eles. Só que, de repente, aquelas pessoas começam a agir de uma forma diferente. Porque, em geral, eu penso, nunca, graças a Deus, fui presa, nem pretendo ser nunca, em nome de Jesus. Se eu for, vocês vão me visitar na cadeia, me levem algumas maçãs ou coisa parecida. Mas, eu fico imaginando que, em geral, a reação de um cara que acabou de levar uma surra e foi preso... Em geral, não vai ficar cantando e orando, vai ficar xingando, reclamando, murmurando, deprimido. Ali naquela cadeia, havia outras pessoas. Talvez assassinos estavam ali, né? Estivessem ali. Bandidos, ladrões, revolucionários, inimigos do Estado, inocentes. Não sei qual era o tamanho da cadeia, quantas pessoas. Essa cidade era uma cidade grande. Quanta gente tinha ali? Quem eram aqueles homens? Haviam assassinos? Talvez. Muito provavelmente. Ladrões? Muito provavelmente. Bandidos? Muito provavelmente. Não era o pessoal bonzinho que estava ali, né? E o que deve ter acontecido no coração desses homens? Quando eles presenciaram o que tinha acontecido na vida de Paulo e Silas e na vida deles, mas por conta do que aqueles 2 homens que de repente chegaram ali, parecia na mesma condição que eles, só que com um comportamento completamente diferente. Aqueles outros presos permaneceram no mesmo lugar. Interessante, irmãos, é que se Paulo e Silas tivessem fugido quando Deus abriu aquelas portas, esse profundo impacto espiritual não teria acontecido. Interessante também que Paulo e Silas,
Eles foram retirados pelo carcereiro, que os levou para a sua casa, cuidou dos ferimentos deles, os alimentou, e depois eles voltaram para a prisão. Eles não ficaram na casa do carcereiro, eles dormiram na cadeia. Até o dia seguinte. A prisão não foi interditada. Os presos permaneceram no mesmo lugar. Porque a prisão não foi destruída pelo terremoto. Só as portas se abriram e as cadeias que amarravam, que prendiam, as cadeias de ferro que prendiam as pessoas pelos pés, principalmente pelos pés, é que se arrebentaram e caíram. Somente as portas e as algemas se quebraram. Como eu já disse, talvez houvesse ali assassinos, ladrões, bandidos, inocentes, enfim, quem sabe? E também, quem sabe, o impacto daqueles acontecimentos na vida daqueles homens. Se Paulo e Silas tivessem fugido da cadeia, quando Deus realizou o milagre, isso não teria acontecido. E o que teria acontecido se Paulo e Silas tivessem fugido? Eu falei do que não teria acontecido. E o que teria acontecido se eles tivessem fugido? No dia seguinte, chegou uma ordem de soltura para Paulo e Silas. Porém, Paulo não aceitou essa ordem, revelando a sua identidade, tanto ele quanto Silas eram romanos, o que provocou temor nos magistrados, que tiveram que se desculpar pelo que haviam feito, porque, na verdade, os magistrados tinham cometido um crime contra Paulo e contra Silas, porque era crime um cidadão romano ser açoitado e ser preso sem que ele passasse por um processo de julgamento formal. Ou seja, sabe o que Deus mostrou ao meu coração? Que se Paulo e Silas tivessem aproveitado o milagre do Senhor para fugir da prisão, eles não sairiam pela porta da frente. Eles sairiam pelo que nós chamamos pela porta dos fundos. O que isso quer dizer? No dia seguinte, Paulo e Silas saíram pela porta da frente da cadeia. Não como fugitivos, mas como dois cidadãos romanos convidados a se retirarem da cidade com um pedido de desculpas formal dos magistrados. Irmãos, Paulo tinha um ministério, ele tinha uma chamada, ele tinha uma missão. Ele passaria o resto da vida dele viajando pelas regiões dominadas pelo Império Romano, pregando o Evangelho de Jesus. E Paulo fazia isso abertamente. Mas será que se ele tivesse fugido naquela madrugada daquela cadeia, isso não poderia ter comprometido o ministério dele? O exercício do ministério dele? Eu creio que Deus, é isso que eu trago para mim e para você agora. Puxando essa mensagem para nós, porque é isso que nos importa nesse momento. Eu creio que Deus, Ele não faz milagres para que seus servos se tornem fugitivos. Eu creio que Deus faz milagres para que a sua obra seja completa. E a porta que Deus tem para nós atravessarmos não é a porta dos fundos, é a porta da frente. Vocês entendem isso? Em algumas circunstâncias, poderá até ser necessário fugir. Jesus fugiu, algumas vezes. Fugiu não, saiu secretamente de alguns lugares, para que não fosse antecipado o seu martírio. O próprio Paulo, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, versículo 25, que Paulo precisou fugir de Damasco. Ele foi escondido num cesto, descido pelos discípulos, porque ele estava no início do ministério dele, ele tinha ido para Damasco, lembra? Ele foi para lá, e ali ele teve um encontro com Jesus, na estrada que conduzia para aquele lugar, ficou cego, se converteu e começou a pregar o evangelho. E aí os judeus, seus parceiros, né, nessa perseguição, queriam matá-lo. Então, em Damasco, Paulo teve que fugir. Entretanto, eu creio que fugir é a exceção, não a regra. Mas, às vezes, a gente prefere fugir. Ainda mais quando Deus dá uma chance.
fugir de uma responsabilidade, fugir de um enfrentamento, fugir de uma restauração, fugir de um conserto pessoal, fugir de uma mudança de vida, fugir do propósito maior. Eu creio que Deus, Ele está sempre atento ao sofrimento humano. E se alguém tiver alguma dúvida a esse respeito, é só olhar para o rosto de Jesus na cruz do Calvário e a pessoa não terá mais nenhuma dúvida do quanto Deus está atento ao sofrimento humano. Mas eu creio, irmãos, que Deus, Ele sempre quer realizar uma obra completa dentro da nossa diversidade. Uma obra de salvação confirmada pelos seus milagres. Finalmente, na quarta-feira, quando essa mensagem iniciou-se aqui, eu comecei a compartilhar com a igreja, a Sueli me fez uma pergunta. Ela perguntou, pastora, como é que a gente pode saber a vontade de Deus quando a gente está enfrentando uma adversidade? Se é para a gente ir ou se é para a gente ficar? Esperar os próximos acontecimentos ou escapar logo daquela situação? Enfrentar até o dia seguinte ou aproveitar que as portas se abriram e sair correndo? Porque essa é a nossa grande dúvida. Poxa, se houve um milagre, as cadeias caíram no chão e as portas se abriram, não é para eu sair? Às vezes não. Porque algo maior vai acontecer. E como saber? Ela me perguntou, como saber? Bom, eu não posso responder a essa pergunta de forma completa, porque só o Senhor, no relacionamento individual com cada um dos seus filhos, pode indicar esse caminho ou dar essa resposta. Entretanto, uma questão nessa história indica para nós um caminho quando a gente quer conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e então veio um grande terremoto. Talvez não haja uma regra que sirva para todos no que diz respeito a saber a vontade de Deus, mas certamente existe uma atitude humana que facilita esse conhecimento. E essa atitude humana foi aquela demonstrada por Paulo e Silas antes do terremoto. No fundo daquele calabouço, presos, sujos, feridos e famintos, Paulo e Silas demonstravam com a sua atitude que, apesar de tudo o que estava acontecendo, eles acreditavam que existia um Deus bondoso e fiel que controla todas as coisas. E esse é o título da mensagem dessa noite. Existe um Deus bondoso e fiel que controla todas as coisas. Por isso eu posso cantar, sujo, ferido e preso. Na verdade, o mais importante não é saber se tem que ficar ou se tem que sair. Na verdade, o mais importante é continuar acreditando que existe um Deus bondoso e fiel que controla todas as coisas. O que nós fazemos antes do terremoto? Você crê que existe um Deus bom e fiel que controla o universo? Essa é a nossa vitória. Existe um Deus bom e fiel que controla o universo. Existe um Deus bom e fiel que controla o universo.
E isso tem que estar dentro da gente. Isso é mais importante do que saber se tem que ir ou se tem que ficar. Não estou entendendo nada que está acontecendo, mas uma coisa eu sei. Existe um Deus bom e fiel que controla o universo. Meu Deus, aconteceu isso, Senhor, e agora? Existe um Deus bom e fiel que controla o universo. E aí, no meio da adversidade, a gente ora a Ele, crendo que Ele quer revelar a bondade dEle no meio da nossa adversidade, que Ele quer revelar a fidelidade dEle no meio da nossa adversidade. Não se trata de culpados, não se trata de por que o Senhor permitiu isso, não. Se trata de Deus, eu continuo crendo que o Senhor é bom e que o Senhor é fiel. Me ajuda, revela a tua bondade no meu problema, revela a tua fidelidade no meu problema. E aí a terra treme. Diga isso no seu trabalho, ao longo da sua semana, quando vierem problemas, quando vierem dificuldades, contas para você pagar, enfermidades para você enfrentar, quando você estiver sentindo medo, quando você estiver sentindo que não vai aguentar o tranco, diga para você, eu creio que existe um Deus bom e fiel que controla o universo. Deus, revela a tua bondade na minha dor, revela a tua fidelidade no meu problema, Senhor. Revela, revela, Deus, revela a tua bondade, Senhor, no meio desse mundo caído. Revela a tua fidelidade, Deus, no meio dessa terra doente. Porque existe um Deus bondoso e fiel que controla o universo. Existe um Deus bondoso e fiel que controla todas as coisas. Existe um Deus bondoso e fiel que controla todas as coisas. Eu não estou passando isso à toa. Tem um propósito maior. Eu vou entender. Em algum momento eu vou entender. Pode ser daqui a pouco. Pode ser daqui a alguns anos. Pode ser depois da minha morte. Mas eu vou entender. Isso não significa que tudo será resolvido, mas significa que dentro de nós as coisas se ajustarão de novo. Significa que dentro de nós, a gente, como foi dito no início do culto nessa noite, a esperança será renovada. Existe um Deus bom e fiel que controla o universo. Existe um Deus bom e fiel que controla tudo. Existe. E Ele está ouvindo você e a mim agora. Como Ele ouviu Paulo e Silas naquela cadeia.